Só sei que nada sei. Você sabe de quem é essa frase? Isso mesmo, Clarice Lispector. Zoeira, foi Sócrates, vamos lá. Eu terminei a última aula, a aula de pré-socráticos, falando pra você que a filosofia antiga buscava o arqué, um primeiro princípio de todas as coisas que fosse irredutível, que está acima de tudo e que explica tudo. É de onde todas as coisas vêm e é pelo qual todas as coisas existem. E eu terminei dizendo para você que Sócrates foi um marco. Ele foi um antes de Sócrates e depois de Sócrates. Porque o que ele fez toda a diferença na filosofia e mudou tudo. Uma coisa importantíssima de te explicar neste exato momento, antes de você ouvir qualquer coisa sobre Sócrates, é que Sócrates nunca escreveu nada. Sim, exatamente. Não temos nenhum escrito sobre ele e não há nenhum relato de que ele tenha escrito qualquer coisa. Tudo o que temos sobre Sócrates são diálogos escritos por seu discípulo Platão. Então, quando você ouvir falar dos diálogos platônicos ou dos diálogos socráticos ou de Os Diálogos de Platão, lembra sempre que são livros escritos por Platão, que é discípulo de Sócrates e que tinha como personagem principal de todos os seus diálogos, de todos os seus livros chamados Diálogos, Sócrates, seu mestre, que havia morrido como mártir da filosofia. E nesses diálogos Sócrates passa por todos os assuntos, os mais diversos possíveis, conversando com todo tipo de gente que você imaginar. E por que Sócrates foi tão importante então? Porque Sócrates queria buscar a verdade. Ele acreditava que existe uma verdade a ser encontrada e que o sentido da vida está em encontrar a verdade, não importa o preço intelectual ou qualquer preço que você tenha que pagar por ela. Não de dinheiro, mas de esforço, de sangue, de suor. Tanto que Sócrates literalmente perde a sua vida por buscar a verdade e por ser incompreendido pelos seus. Sócrates também é conhecido como o pai da antropologia. Isso porque o foco da filosofia a partir de Sócrates deixa de ser a arqué, essa matéria primordial em estado primordial, e passa a ser o ser humano. O que o ser humano pensa, como ele pensa, por que ele pensa, o que ele busca. Sócrates acreditava que nós fomos feitos para buscar a verdade. E por isso aqui o foco passa a ser o homem. É o homem questionando a si mesmo. Será que eu conheço? Será que eu sei o que é verdade? Se eu encontrar a verdade, eu vou ter critérios suficientes para dizer encontrei a verdade? Ele era o típico velho chato, aparentemente muito feio. Que era um homem que já na sua idade avançada não estava ligando para nada. Ele queria encontrar a verdade. Sócrates, quando jovem, tinha sido inclusive guerreiro. Ele lutou na guerra. Tem muita coisa em jogo e não dá tempo de falar em 5 minutos. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui embaixo e eu vou te responder. Bom, você lembra que lá na aula que eu expliquei para você sobre a ágora, sobre a democracia, sobre o espaço público onde as pessoas discutiam, Sócrates era uma dessas figuras que estava lá. Só que o que ele fazia era ouvir grandes discursos de pessoas falando sobre a ética, sobre a política, sobre as virtudes, e ele questionava os discursos desses caras para que eles percebessem que nem eles e nem ele mesmo, Sócrates, sabia do que estava sendo falado. Sócrates não tinha um método próprio para fazer isso. Não é uma coisa delimitada, passo 1, 2, 3, 4. Isso ao longo dos diálogos de Platão, os estudiosos perceberam que existia um certo padrão no que Sócrates fazia. A isso deram o nome de método socrático. Sócrates acreditava que o conhecimento ele é um processo de parto. Por isso ele dá o nome de maiêutica. Maiêutica é o processo de dar à luz em grego. O processo de conhecer alguma coisa é como um processo de parto. Ele é dolorido, ele é esforçoso, cansativo, mas ele dá a vida. Ele dá sentido à vida e ele é necessário. Anota aí, primeiro passo do método socrático, exortação ou provocação. Como funciona esse primeiro passo? Pode começar de duas formas. A primeira forma é, como eu falei, ele está ouvindo o discurso de alguém e ele questiona esse discurso. A segunda forma é ele chega em alguém que está cuidando da sua vida e ele simplesmente faz uma pergunta para provocá-la de sacanagem. A pessoa fica intrigada com o questionamento que ele faz e começa a querer discutir. E assim começa a discussão. Por isso se chama provocação. Ele provoca um diálogo. Ou exortação. Ele exorta o cara que está
está fazendo um discurso que ele não está entendendo nada do que ele está falando no final das contas. O segundo passo é indagação. Depois de ouvir, tanto num caso quanto no outro, ouvir tudo o que a pessoa tem a dizer. Então vamos dar o exemplo aqui do conceito de amor que está lá no diálogo O Banquete, de Platão. Agatão faz um enorme discurso sobre o deus Eros, como o deus Eros é lindo. E porque Eros é um deus bonito, necessariamente o amor é belo. O amor está sempre ligado à beleza e nunca pode ser feio. Em resumo, é isso que Agatão afirmou. E Sócrates, então, depois de ouvir um discurso enorme sobre isso, ele pega os pontos principais e começa então: muito bem, Agatão, você falou muito bem, mas... E ele começa: se o amor é amor de algo ou de alguém, você concorda comigo? Porque você não ama, ponto. Ou você ama algo ou você ama alguém. Certo, Agatão? Certo, Sócrates? Então beleza, vamos lá. Se o amor é referente a algo e ele não é amor em si, é porque falta algo ao amor. O amor é uma busca por algo que ainda não se possui, que está fora. Então o amor, em algum sentido, é uma falta. Certo, Agatão? Certo, Sócrates. Interessante, eu acho que é isso sim. Mas, Agatão, você disse que o amor é necessariamente o amor do belo, porque o deus Eros é belo e não pode ser o amor do feio. E se o amor é amor do belo, se o amor só ama aquilo que é belo, então falta ao amor. Beleza, e agora, Agatão? Como é que a gente resolve isso? E Agatão responde para ele: Sócrates, certamente eu não entendo nada do que eu mesmo falei. Então aqui, nesse diálogo, você viu o processo de provocação, porque Agatão fez um discurso e Sócrates provocou ele a entrar dentro do próprio discurso e retirar informações desse discurso. Você viu aqui o processo de indagação, porque é o processo em que ele pega os conceitos principais que o cara falou, indaga, mas espera aí, você afirmou isso. Se você afirmou isso, você não pode afirmar aquilo, porque se contradiz. E tem um terceiro passo que está aqui dentro, que você ainda não viu, mas que é a ironia. Tá claro, né? A ironia que não é como a gente conhece ironia de deboche. É uma ironia de, cara, você se contradisse. Sócrates não dá uma resposta pronta. Sócrates quer tirar dele, do Agatão, ou de quem ele estiver dialogando, uma resposta. Ele quer que o cara se esforce para trazer à tona uma verdade. Ele quer que o cara abandone o fato de que ele acha que sabe sobre alguma coisa, para que os dois agora, sabendo que não sabem de nada, possam tentar conhecer, possam partir de um ponto em comum juntos para buscar a verdade daquele objeto. E aí entra o quarto e último passo, que na verdade é o que está envolvendo tudo isso aqui, chamado maiêutica, processo de parto. É o passo do ótimo, agora nós dois sabemos que nada sabemos. Então vamos lá, vamos dialogar e vamos encontrar uma verdade. Vamos chegar juntos à verdade partindo desse ponto em comum de que somos ignorantes, de que estamos em busca da verdade. Não somos sábios, mas somos filósofos, somos amigos da sabedoria e estamos buscando ela constantemente. Então, basicamente, o que você precisa saber sobre Sócrates para o vestibular é isso. O que você precisa saber em adicional está ligado com Platão. E eu vou dar aula especificamente de Platão. Até a próxima aula e a gente se vê lá. Um abraço!